Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite ao pessoal aí que está no chatzinho, que está assistindo aqui com a gente, tá? Hoje é a terceira live da semana. Nós já fizemos dois tira dúvida e essa semana que a gente deu início, né? A semana Dev Júnior. E hoje vai com o tema de como superar o obstáculo da primeira vaga de Dev. Esse título, eu decidi esse título justamente por essa dificuldade que muita gente tem, esse tabu que muita gente tem em relação à vaga, né? Tem a parte de hard skills, que é a primeira parte que eu vou estar falando para vocês, né? E tem a segunda parte, só que bem menos, mas não menos importante, que são soft skills. Então eu dou uma mostrada por cima. Tem coisas aqui também que vai se misturar, mas aí durante o processo aí eu vou mostrando para vocês, assim como a gente tem feito, tá? Beleza? Maravilha. Então vamos lá. Como superar o obstáculo da primeira vaga de dev? Tabus em relação às vagas de devs. Eu procurei listar alguns tabus que assim que eu tenho lido, tá? Que pessoas têm me procurado, me questionado. Eu percebo nos posts, principalmente do LinkedIn aí do pessoal, que surgem essas dúvidas. Tem dúvida aqui que foi mencionado aí no nosso Tira Dúvidas. Quem assistiu vai estar sabendo, vai estar lembrando, tá? O pessoal tá chegando aí, beleza? Bom dia aí pro pessoal. Boa noite, desculpa. Boa noite. Tá certo, desculpa. Então, eu fui pegando, inclusive, do Tirar Dúvidas e fiz um compilado aqui para vocês, tá bom? Então, essa parte aí em relação à faculdade, muita gente tem medo, às vezes, de arriscar, né? Vamos dizer assim, ou eu digo arriscar por quê? Porque geralmente vocês precisam fazer muitas entrevistas para conseguir alguma coisa. Se conseguir de primeira, maravilha, mas muitas vezes eu já falei isso e retorne e falo de novo, não tem que desanimar com os nãos, né? Então a opção, o não é muito claro. E às vezes a pessoa tem medo justamente por ela não ter faculdade, né? Já foi até me perguntado isso. Hoje em dia, tem empresas, sim, que pedem, mas isso daí é um tabu, tá? No, hoje em dia tá bem resolvido esse problema. Filhos também, ter filhos, porque às vezes é mãe, ou às vezes porque está trabalhando de home office, né? Fica meio assim, cara, esse negócio de filhos também não tem problema. Eu vou mostrar mais para frente, o importante é a sinceridade, tá? Agora, esse tabu aqui da pretensão salarial, ele é até delicado, tá? Por que que ele é um assunto mais delicado? Hoje em dia, não é hoje em dia, isso daí é algo normal, né? No Brasil, existe esse tabu em se falar de dinheiro, né? Então, por exemplo, as pessoas costumam, não é tabu, mas é cultural, né? Nosso aqui, não falar de dinheiro. Então, por exemplo, tem gente que não fica questionando quanto você ganha. Então, isso daí vira, de certa forma, um tabu para muita gente. E tem várias entrevistas que eles vão questionar qual que é a sua pretensão salarial. E isso daí é assim, se te perguntarem, legal, você fala. Se não perguntarem também, não, a não sei que você sinta muito essa necessidade de saber a pretensão, né? Mas o que que acontece com a pretensão? O certo, a dica que eu dou, qual que é? Fazer primeiro uma pesquisa. Por que, Acácio, uma pesquisa? Porque assim, vocês sabem que essa parte de salário, ela é muito de região para região. São Paulo, por exemplo, é uma é um lugar, uma localização que rola um pouco mais de dinheiro, então, obviamente, aqui em São Paulo vocês vão ter a oportunidade de ter
uma faixa salarial maior. Então, o que que acontece? Então, vocês façam uma pesquisa, tá? Aqui, ó, deixei um site aqui, ó, depois eu passo para vocês, é o Glassdoor, vocês conseguem pesquisar ali. Então, qual que é a dica? Faz uma média. Vamos supor, tá? Para ser sincero, eu não, eu devia ter pesquisado para vir para a aula, mas enfim. Mas vamos supor que a média salarial esteja de 2 a 4 mil, tá? Vocês estão começando, então, óbvio, a não ser que queira, eu não posso fazer nada, é chegar lá e pedir 4. Mas por que que eu estou falando para vocês fazer essa média? Porque às vezes você vai tentar um home office aqui em São Paulo. Então você vai fazer uma média para São Paulo e assim o que o recrutador está fazendo com vocês, além das perguntas, ele está avaliando vocês. Então, por exemplo, se eu pergunto para vocês a pretensão salarial, é óbvio que o recrutador ele já sabe o quanto ele vai poder te pagar, ele já sabe o quanto a empresa tem para pagar. Então, ela tem esse valor. Mas perceba que quando o recrutador te questiona, primeiro, ele está avaliando se você está atualizado com o mercado. Isso é muito importante. E já nessa mesma pergunta, o que, que ele aproveita? E avalia a tua negociação, se você tem uma boa comunicação, entendeu? Então, o que que acontece? Ele aproveita, porque uma entrevista, ele está te conhecendo, ele está procurando te conhecer, e hoje em dia não basta mais você saber o hard skill, essa parte de soft skills é muito, muito importante. Tem até uma frase aí que diz que o hard contrata e o soft demite, e isso tem o seu fundo de verdade, justamente porque não basta a parte técnica, e sim também a soft skill. E é uma oportunidade muito boa para o recrutador te avaliar. Bom, eu vou perguntar a pretensão salarial dele, por mais que você não vá para uma área de negociação, vamos dizer assim, ele vai ver a tua parte que você se autonegocia, você se vendendo, entendeu? Então ele vai avaliar a tua comunicação, vai saber se você já está atualizado com o mercado. Eu vou passar esse link para vocês, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver se tá. Ah, Guilherme, sim, tá. E fica gravado, tá? Depois eu disponibilizo para vocês lá no grupo. Pode ficar tranquilo. E no e-mail também, que eu envio no outro dia de manhã, eu passo o link, tá? Até no final eu tenho que dar um recado para vocês quanto a isso. Experiência, voltando aqui ao assunto, né? É outro tabu, mas esse daí é um tabu que eu não vou ficar falando muito, porque na primeira live foi a live inteirinha referente à experiência, né? Onde eu mostrei para vocês como criar a sua experiência, como mostrar a sua experiência, como vender a sua experiência, mesmo não tendo trabalhado aí numa empresa, né? Mesmo não tendo essa experiência que as pessoas pensam que é a única que existe. Eu digo única porque realmente trabalhar numa empresa você vai ter uma experiência diferenciada, isso é óbvio. Mas o nosso propósito aqui da Semana Dev Júnior é esse, te mostrar que você não pode desanimar quanto a esse tabu, tá? Que você pode sim fazer a sua experiência. Até nessa semana aí, eu no mesmo dia que eu fiz, na segunda, né? Eu passei uma atividade pessoal. Depois eu vou até perguntar no grupo aí se o pessoal fez, se alguém chegou a fazer atividade. É importante que faça, tá? Porque é uma forma também de você praticar aquilo, tanto que você ouviu aqui, como você vai procurar além da Dev Júnior, né? Aqui é uma mentoria, o que eu estou fazendo, eu estou mais mostrando o caminho, mas depende único exclusivamente de vocês. Idade, cara. A idade, eu estou olhando aqui no chat, ele não tá. Mas teve um colega nosso que questionou, né? Ele falou: Ah, eu já tenho 38 anos, e o que você tem para falar a respeito, né? Inclusive, eu estava aí com meu colega Maicon, um brother meu, ele estava junto, ele até ajudou a responder.
Quanto à idade, isso é relativo. O importante é a pessoa saber. Não tem essa, você é mais velho ou você é muito novo. Todas as idades têm, vamos dizer assim, um quê a mais, né? Talvez o cara que tem mais tempo, uma idade mais elevada, vamos dizer assim, né? Uma faixa etária maior, ele carrega nele alguns soft skills que talvez o jovem não tenha. E vice-versa. O jovem também tem soft skills que uma pessoa aí numa faixa etária maior talvez não tenha assim tão trabalhada. Então é relativo. Se você é novinho, no, digo novinho assim, nas condições já de ir, né? Se bem que hoje eu acho que isso daí basta programar, não tem mais idade. Mas se você é mais novo e fala, mas o cara não vai me querer, eu não tenho experiência, tem muitas empresas que pegam pessoas bem novas, com uma mentalidade assim mais aberta, uma cabeça mais aberta, para moldar ali na cultura daquela empresa, né? Onde eu trabalho mesmo, tem programa de trainees e também tem programa de carreira lá dentro. Então, eles têm um núcleo que eles te treinam de acordo com a empresa. Então, nesse momento, para isso, eles preferem os mais novos. Mas isso daí também é um tabu que a pessoa não deve levar muito em consideração. O Francisco ergueu a mãozinha aqui, deixa eu liberar aqui para ele, e aí eu já dou sequência na demissão também, que é um tabu. Talvez vocês ainda não tenham, né? Talvez pela idade, por estar iniciando, ter passado por isso, mas todo mundo está sujeito e hoje isso daí não deveria ser mais um tabu. Deixa eu. Francisco, vê se você consegue aí ativar seu som. Eu acho que eu liberei aqui. Aí você. Boa noite, beleza? Ó, o Francisco aí. Tá, eu não tô te ouvindo, não, viu, Francisco? Cara, e o seu microfone não tá no mudo, não, viu? Não sei se o pessoal tá te ouvindo, Ouvi mas. agora. Ah, sim, sim, agora tô. Fala, Francisco. O fone de Obrigado aí. ouvido não tá compatível, os fones de ouvido, mas vamos Relaxa. colocar em relação ao assunto. Boa noite, pessoal. Obrigado, hein, Francisco, Aconteceu pela participação. aconteceu essa semana o seguinte, eu falei com uma conexão lá no LinkedIn, que eu Aham. falei, cheguei no cara, eu mostrei para ele que tinha uma vaga que estava no perfil dele que eu achava. Para mim, estava no perfil para ele. Aí, cara, a recruta tá com uma vaga aqui, manda teu currículo. Aí, o que ele me disse foi o seguinte: eu não me sinto confiante, só quero vaga de estágio. Aí eu respondi para ele o seguinte: cara, não é assim que funciona. Quem tem que julgar, muitas vezes, não é só a gente, é o time de recrutamento e seleção. Porque eles podem visar uma coisa que tu tem, que tu talvez não perceba, mas eles visam também mais. Então, não custa nada tentar. Às vezes, a gente tem que ser um pouco na cara dura, sabe? Mesmo que a vaga talvez não seja... E se você for esperar que uma vaga esteja 100% no teu perfil, que vaga vai ser essa? Porque esse avanço tecnológico tão grande, é impossível até para um sênior ficar 100% aderido numa vaga. É impossível. Porque na mesma hora já saiu uma atualização X, já é um novo recurso, um novo método de fazer as coisas de desenvolvimento que a gente fica doido. Ô Francisco, o que você falou, cara, faz total sentido, tá? Realmente, se você ficar esperando para estar preparado, esquece, pelo amor de Deus. O que você falou também aí é verdade. Primeiro que tem que muitas vagas pedem coisas assim que, se você for estudar para estar naquela altura, é o que você falou, vai chegar um ponto que vai pedir outra coisa. Para o sênior também é a mesma coisa. Você vê a Bíblia que eles pedem para sênior, dá até medo. Então, a dica que você deu para ele, cara, faz total sentido, mas faz total sentido. Por quê? Ele não vai queimar. Esquece com esse negócio de queimar, porque eles não vão, assim, não desfazendo, mas talvez nem vá lembrar dele para frente. Então, ele não vai queimar. Não vou chegar lá, ele vai falar, poxa, eu lembro do C, aquela. Não, esquece. Ele não vai queimar, ele tem que arriscar, com certeza.
Mesmo que ele não passe, ele já vai adquirir uma experiência para uma próxima entrevista. Ele vai adquirir experiência de como falar, ele vai adquirir experiência de que recrutador pergunta, ele vai mais calmo para uma próxima entrevista, principalmente se ele anotar, se ele estudar a vaga, a vaga não, a entrevista que ele foi, né? Então, cara, é isso aí mesmo. Parabéns, você deu uma boa dica para ele. Pede para ele vir aqui participar com a gente aí da semana, cara. Qualquer coisa, você troca ideia comigo mesmo no LinkedIn, passa meu contato para ele, vamos dar uma força, vamos dar um mindset dele aí, dar uma força para ele, porque às vezes o cara tem um potencial enorme e fica com esse medo. É o que você falou. Quem vai avaliar ele é o recrutador. A gente já tem a síndrome do impostor. Isso é nato da gente. Você vai sair da tua zona de conforto, já bate aquele medo, já te dá aquela tremedeira. Então, ele tem sim que arriscar, dar uma força para ele. E ele não vai. O colega dele do lado, que talvez saiba bem menos que ele, mas tem pelo menos a coragem, vai pegar a vaga dele. Tá fácil. Pode falar aí, Francisco. Eu liberei de novo. Ah, sim, eu mandei para todos os meus contatos a Tá, semana 10. Se eles estão participando ou não, não sei corretamente, porque eles não me informaram. Mas tá. a questão é o seguinte: tem gente que gosta de se desenvolver, que quer mesmo, vai na garra, e tem pessoas que sempre arranjam desculpas de que não tem tempo, não está preparado ou não acha interessante. É o seguinte: avisei, não quer vir, bola para frente. Eu não vou queimar minha cabeça assim, convidando o tempo todo, porque é de cada um, todo mundo tem que lutar por conta própria. A gente vive numa área que, querendo ou não, a pessoa tem que se desenvolver sozinho. Sim, você tá certo. Eu agradeço até, mas isso daí é normal, viu? E não tá errado. É o momento dele. Ele, talvez, o pessoal que você convidou, talvez participar ou não. Isso acontece. O importante é que vocês estão aqui, né? Então vamos voltar aqui, senão a gente vai desfocar e a gente vai perder tempo. Demissão. Por que que eu coloquei demissão? É o que eu falei agora antes. Eu não sei se é o caso de vocês, se vocês já foram demitidos ou não, mas se um dia, eu espero que não e torço, né? Mas se vocês forem ou conhecer alguém, puder dar essa força, a demissão é o seguinte: você não deve mentir quanto à sua demissão, tá? Isso daí tem mais para frente eu vou falar aqui. Jamais minta. Você tem que ser íntegro mesmo, tem que falar a verdade. Claro que você também não vai prolongar ali numa entrevista sofrendo a demissão que você teve. O que o recrutador ele vai ele vai te avaliar, principalmente se ele te questionar se você já foi demitido e você foi, é o comportamento que você tem para responder, tá? Então, pense numa coisa, errar todo mundo erra, ser demitido é normal, então, o que vocês têm que fazer? Lembra, não sei se vocês já ouviram aquele ditado de se te derem limões, faz uma limonada? É essa a parada. Aproveita da situação e explica como você resolveu. De qualquer problema que vocês tiverem, porque tem muita entrevista que a pessoa te pergunta os teus pontos fracos, entendeu? Então, você não está errado, todo mundo é humano, todo mundo erra. Então, por exemplo, aproveita ali daquela situação e mostra o que você fez para aquilo. Isso que é o importante, é isso que o recrutador está esperando. É o comportamento que vocês têm diante da dificuldade dos problemas. É por isso que ele vai te questionar se é demissão, vai te questionar pontos fracos, pretensão, o que eles puderem te avaliar naquela conversa, te conhecer com foco na cultura da empresa, eles vão fazer. Então, armadilhas que podem te desclassificar. Eu passei para frente que eu queria ver se estava aqui. Bom, é isso aqui que eu falei para vocês, ó. Quanto a falar mentiras. Pensa, você tem que falar sempre a verdade, integridade e honestidade sempre. Talvez você, obviamente, se não te perguntar, você vai omitir coisas que você, de certa forma, não estaria mentindo.
mas evitem ao máximo, porque o pessoal, o recrutador, eles têm treinamentos, eles trabalham com humanas, então você mente, ele descobre. Às vezes você pode perder uma vaga por uma mentirinha, às vezes até boba. No seu pensamento é bobo, mas aquilo ali representa para ele, tipo assim, poxa, se ele está mentindo uma coisinha dessa, ele pode mentir outras coisas. Então, integridade, verdade e a honestidade só vai te ajudar numa entrevista. Então, nada de mentir, enfim, acho que né, deu para entender. Não ouvir o recrutador falar demais. Meu, é aquele negócio. Eu gosto de falar. Eu gosto de falar. Nossa, quando eu era novinho, meus pais falavam que eu parecia o homem da cobra, porque eu só sabia falar, falar, falar. Escola, chegava reunião de pais, era reclamação só porque eu falava, falava. E isso muitas pessoas têm, seja por nervosismo, seja delas, e leva isso para uma entrevista, entendeu? Ó, presta atenção, e isso só demonstra que você está ansioso. É isso que o recrutador vai pensar e vai falar, poxa, ele está ansioso. E tem gente, cara, que chega, cumprimenta e já começa. E vai falando, vai... Meu, você tem que dar a oportunidade para o recrutador conduzir a entrevista. É ele que está fazendo a entrevista. É ele que vai te conduzir, é ele que vai te fazer questionamentos que vão ver suas habilidades. Então, se você não dá tempo para ele, vai vir outro e vai dar tempo, e você entendeu? Ele vai descobrir o que, a qualidade daquela pessoa, os soft skills ou hard skills, porque ela teve tempo. Isso daí eu já vi uma recrutadora falando que chega na entrevista, ela não tem tempo, e tipo assim, ela não vai ter tempo para te conduzir, te arrancar o melhor. Então, evita, tá? Fala dentro do que foi perguntado. Você tem que falar, óbvio que você tem que falar, você tem que responder, mas responde dentro do que perguntou. Não adianta você falar uma coisa nada a ver, porque você tem que colocar isso, vocês têm que colocar isso em mente. O entrevistador, ele não é ruim, ele não é mau, ele precisa de achar pessoas que, segundo ali o script dele, que ele conduzir para pegar um recurso que a empresa quer naquele perfil. Então, ele precisa de conversar, ele tem que te questionar. Então, responde dentro daquele tempo. Não deixa ele perder tempo, porque ele vai sair dali, ele vai para outra entrevista. Então, se ele tivesse um dia inteiro para você, talvez até fosse, né, normal, mas pensa, ele tem um tempo e aquele tempo você tem que deixar ele trabalhar, ele te questionar. Agora, essa armadilha aqui, pelo amor de Deus, é um perigo, que é o mal dizer de ex-colegas e entrevistas, ou seja, entrevistadores. O que é isso? É falar mal. Falar mal. Meu, a última coisa é falar mal. Nossa, não fale mal de ninguém, porque tem até aquela máxima que eu coloquei aqui para não esquecer, que quando se fala mal de alguém, você está falando mais de você do que do outro. O que eu quero dizer com isso? Se você fala mal de alguém, você vai falar mal daquela pessoa, tá? Se você está falando mal de alguém para alguém, provavelmente uma hora você vai inverter. E isso, óbvio, que nenhuma empresa quer. O cara chega lá numa entrevista metendo pau no último recrutador. Pelo amor de Deus, né? Alguns recrutadores, para vocês terem noção, eles conhecem, como que eu vou dizer, os gestores daquela empresa, os chefes daquela empresa. Então, eles sabem, sim, que existe o gerente carrasco, tem aquele cara que ninguém suporta, tá entendendo? Então, se você entra numa entrevista falando mal, eles têm um blacklist das empresas. Quanto a isso, fica tranquilo. E às vezes, isso aí eu já ouvi também de um recrutador, eu achei muito interessante, que já teve situações que o cara sabe, a mulher sabia que um dos gerentes daquela empresa lá não era das melhores. E se eu não me engano, o entrevistado tinha trabalhado já com ele e não falou mal dele. Então, isso daí já é assim um ponto muito grande pela integridade. Então, evita falar mal da empresa que passou,
tá? Foi demitido? Fui demitido. Explica o motivo. Se você teve algum problema naquela empresa, sei lá que tipo de problema, pode ter sido assédio, moral, enfim, qualquer coisa que você tenha sofrido e você não queira falar, você não é obrigado. Fala, ó, esse assunto é um assunto particular, porque por causa da minha demissão, foi um assunto particular, já foi resolvido. Eu não gostaria de expor nomes, eu não sinto confortável. Isso vai mostrar a tua integridade, tá? Então, essas armadilhas podem parecer bobas, mas são armadilhas que se você não prestar atenção, você cai. Principalmente se você começar a ter confiança ali no recrutador ao ponto de abrir o jogo em determinadas situações, entendeu? Então, tomar muito cuidado. E eu não sei se o pessoal aí está pensando, poxa, o Acácio está fazendo a Semana Dev Júnior, está falando disso. Porque isso são soft skills tão importantes quanto os hard skills, tá? Porque programar é uma coisa, agora você saber se portar numa empresa, na cultura da empresa, num grupo de trabalho, aí é outra coisa. E hoje em dia eles avaliam muito essas coisas, tá? Então, leva isso na mente, tá? Pensem nisso. Antes de ir para uma entrevista, já já pensa no que você vai falar, já faz aquela média de pretensão salarial para você, de bate-pronto, conseguir. Se você for falar da pretensão, leve em consideração que tem empresas que dão benefícios, então não é só o salário, então você tem vales, vários outros benefícios, tá? Então, o que eu tenho a dizer dessa parte, desse conteúdo, é isso, tá? E outra armadilha que eu já até ia esquecendo, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu estou vendo piscando aqui no bate-papo, só para ver se tem alguma coisa aqui, alguma pergunta, que aí eu já respondo. Sobre a idade, tenho 35, 10 anos de parte técnica de TI, fui direcionado pela própria empresa para fazer desenvolvimento, 6 meses, peguei gosto e já me matriculei numa faculdade. Cara, Josias, que louco, isso é bom demais, cara. Eu também já trabalhei, viu, com a parte de suporte técnico, mas, cara, eu sempre gostei dessa parte de programar, eu sempre brincava. Aqui em São Paulo eu só trabalhei programando, mas quando eu morava em Minas, eu já me sustentei bastante trabalhando com suporte. Cara, eu gostava, eu gosto dessa área de TI, não adianta. Eu falei de primeiro dia, eu mexo com computador desde os 14 anos, entendeu? Dos 13. Eu tenho 39, cara, faz um século. Tenho experiência com demissão, mas ainda choro escondido. Só na primeira que chorei do setor. Cara, poxa, você é humano. Eu já fui demitido. Você muitas vezes se sente sei lá, sem nem se sente péssimo. Você sente a última, né, um cocôzinho. Realmente. É que se você tiver de falar, você fala. Se você não estiver se sentindo bem, você explica também. Ali não é nem um carrasco, né? Mas se você teve algum problema com alguém na empresa, ainda existe empresa que só aceita a carta de recomendação da empresa anterior. Ah, cara, para ser sincero, eu não sei se. Eu sei que no final das contas eles acabam descobrindo. Não sei se é pela carteira, mas enfim, eles acabam descobrindo. Então, nunca mentir, né? Você não é obrigado a falar porque você foi demitido, mas também você não vai mentir. Porque depois, você chegou lá na reta final, o cara descobriu que você mentiu, esquece. Florianópolis, ligado na live. Obrigado. Olha o Gesiel aí. Eu falei de você, Gesiel. Ei, Gesiel aí. Tá acompanhando nós aí desde o do primeiro dia. Isso é verdade. Participei de uma entrevista recentemente. Quem me entrevistou foi o team leader e ele focou muito em soft skills. E olha que foi ainda o líder do time, o líder técnico. Muito soft skills. E pelo feedback dele, gostou. E agora estou aguardando a parte. Cara, vai ter uma parte que vai encaixar com isso daí, viu? Que você falou. Eu vou mostrar aqui para frente. Voltando aqui, os ambientes e cenários desfavoráveis. Gente, é o seguinte: vocês têm que mostrar interesse. Até eu falo aqui embaixo, ó, não demonstrar interesse pela oportunidade. Isso daí, esse não demonstrar e o ambiente e cenário se casam.
Por que que eu estou querendo dizer isso? Você está indo para uma entrevista, tem uma entrevista agendada para hoje às 2 horas da tarde. Se você tem a possibilidade de entrar uns 10, 15 minutos antes, já vai mostrar que você tem interesse naquilo. Você mostrou interesse. Isso daí já conta um ponto. Mas o que eu quero dizer aqui é mais no sentido de comportamento mesmo. Por exemplo, você está lá, o cara abre a câmera e tal, legalzinho, você começa a entrevista, aí você está lá, tudo relaxado, sentado, descabelado, mexendo no celular, você está ali, você está assim, ó, no celular, esse aqui é meu spinner, né? Você está ali no celular, oh, não, sim, tô interessado. Tô interessado, escambau. Se tivesse, estava pelo menos prestando atenção, olhando olho no olho. Meu, é aquela hora, o foco é em entrevista, você está correndo, você está com a chance de ser empregado, com a chance de trabalhar como deve, acho que não custa nada, pelo menos naquele momento, né? Então, ter um ambiente favorável. Eu sei que há situações, porque nessa época de pandemia tá a família inteira em casa, né? Mas pede para o pessoal, né? Fala, ó, gente, eu vou me recolher, que seja ali no quarto, algum lugar. Mas tem que ter um respeito até pelo trabalho do recrutador, isso é muito importante, né? Então, tenha compromisso também de horário, de data. Eu vou falar aqui na frente quanto à tecnologia, né? Pelo menos você ter ali, se for pelo computador carregado, pelo celular, porque, meu, se chegar numa entrevista e cair ali, de boa, nem merece muito, porque já está provando. Claro que tem acidentes, claro que tem situações, mas, poxa, né? É a sua vaga, né? É o seu futuro que tem em jogo. Então, compensa pensar um pouco nisso, né? E o que fazer e o que não fazer. Eu estou colocando esses títulos, mas se vocês percebam que é um misto de coisas que você faz, que você não tem que deixar de fazer, e então eu quero que vocês entendam, que vocês peguem a lógica do negócio. Ontem nós falamos de lógica de programação, pega a lógica. Não é difícil, basta você ter ali um senso crítico dessas coisas, entendeu? Eu estou colocando aqui, eu estou listando para dar um norte para vocês, mas são assim, coisas, dicas que às vezes a pessoa deixa passar, acha que aquilo não vai importar, mas que é muito importante. E essa primeira dica quem assistiu aí o Tira Dúvida, ouviu o Marco falando, a gente comentando, estudar a empresa é fundamental, fundamental. Por exemplo, você quer trabalhar, sei lá, uma empresa que trabalha, vamos pôr seguradora, vai, uma empresa que trabalha com seguros. Estuda sobre a empresa, estuda sobre o ramo dela, vai sabendo alguma coisa, vai já preparado para se ele te questionar e independente de questionar, dependendo do que for perguntado, não questionar no sentido da empresa, mas você pode ter uma brecha para falar sobre a empresa, demonstrar o teu interesse, demonstrar que você já procurou, já estudou a respeito, às vezes nem da empresa em si, mas você já estudou o ramo dela e até concorrente, alguma coisa, tudo isso é muito importante, porque hoje em dia isso está contando muito, 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 principalmente para desenvolvedor que não só programa, né? Eu até comentei com vocês, o desenvolvedor, onde foi questionado a diferença do programador, ele leva muita solução. E você sabendo da empresa, você vai ter oportunidade de mostrar uma solução, alguma coisa do tipo, né? Então, vá munido, né? Vá preparado, né? Compensa porque é sua vaga, né? Demissão eu já falei, e eu até dei uma colher de chá, já adiantei aqui, que é ser resiliente, significar e mostrar como superou. É o que eu disse lá atrás. Foi demitido, sente confortável em dizer, não mente, não fala mal, e mostra o quanto você ressignificou aquilo, o quanto você foi resiliente, o quanto você é resiliente, igual o nosso amigo aqui que falou que já foi demitido. Que ele tem que fazer? Ele tem que ressignificar, tem que entender o porquê, o que ele pode mudar, o que ele pode melhorar. Então, é aquele negócio. Aproveita daquela situação para você criar
uma oportunidade, criar um ponto a seu favor, né? E expor o que aprendeu com a situação anterior. Aqui, ó, é o que eu acabei de falar. Mostrar o que realmente está sendo feito. É isso que eles querem, tá? Eles não querem que você fique lamuriando lá coisas do passado. Eles querem saber, tá bom, você fez, o que que você fez? Entendeu? Específico, como que você resolveu esse problema? Porque o pessoal de TI, principalmente todos, mas os desenvolvedores, são, na maioria das vezes, contratados para resolver problemas, para dar soluções, entendeu? E é isso que eles querem. Se você sabe problemas do seu dia a dia, outros problemas resolver, isso pode muito bem ser um soft skill para vocês. Eu vou até mostrar uns soft skills aí para frente. Não mentir, eu já falei também, mas não se alongar muito, também não ficar no conto da Corochinha, só chorando as pitangas, isso daí também enche, né? Os picuar. Network estratégico. Colegas, recomendadores, mentores, amigos, professores, pessoas da mídia. Isso daí é muito importante, tá? A gente vai ter uma live aí sobre o network. Então, você ter um network é muito importante para entrevista. Mas para você conseguir a entrevista, tá? A não ser que você já conheça alguém da empresa, isso é uma coisa que eu recomendo muito, e eu vou falar em network. Por exemplo, você quer trabalhar numa empresa e você conhece alguém lá daquela empresa, tá? O que que você faz? Você pode pegar, entrar em contato com alguém que você conhece lá daquela empresa, pelo próprio LinkedIn, você adiciona a pessoa, vai trocando uma ideia. Pode ser que você chegue naquela entrevista e já até menciona, eu conheço tal pessoa da empresa, então aquilo ali também ajuda. Então, network estratégico é muito importante. Network, na verdade, é importante. Claro que você tem que fazer uma coisa certa. Não adianta também você ir lá adicionar Deus e o mundo. Isso você só vai ter gente ali. Tem técnicas de network, né, que você pode fazer, e eu vou mostrar para vocês. Estar preparado para acessar qualquer plataforma. Isso é muito importante. Ah, mas eu sou de TI, eu sei. Beleza. Mas se não sabe, já está na hora, né? Saber acessar aí um Google Meet, um Skype, um Zoom, um Teams, é o mínimo, é o mínimo. Porque você chegar lá na hora, mas eu não sei acessar. Tá, ninguém é obrigado, mas se você está querendo trabalhar com tecnologia, é um mínimo, né? Não, pelo menos saber, tipo, o recrutador te manda um link, você saber entrar, você tem que estar munido, né? Tem que estar munido, tem que estar preparado, tem que estar ali já no jeito. Então, isso daqui eu nem vou ficar falando, porque isso daí eu acho que é o mínimo. Vagas com muito requisitos. Isso daqui nem se fala, né? Aqui já entra até para uma parte mais técnica. Nem todos os requisitos que são solicitados precisam de domínio. Aqui no domínio, eu quero dizer no sentido de você ser ninja mesmo, tá? De você ter aquela proficiência igual você deve ter na programação. Um exemplo, tá? Ou no framework. O que eu quero dizer aqui é que eu vou mostrar. Ontem eu falei, eu até tentei desenhar, hoje eu vou mostrar que é uma pirâmide onde você vai classificar a sua entrevista. Foque na linguagem, se for pedido mais de um, escolha uma principal, tá? Então, não adianta ali querer abraçar o mundo, a não ser que você já passou aquela fase, já tá manjando de codificação e quer aprender outra linguagem. Legal. É até recomendado também você, mas não no início, vamos, né, aprender uma coisa de cada vez, vamos pelo menos dar uns passos para andar, né? Foque no framework, que seja condizente à linguagem escolhida, óbvio. Você não vai estudar Java e querer aprender Django para Java, sendo que ele é de Python. Então, isso daí também é vagas com muito requisito. Você vai filtrar. Que é assim, ele te pede, ó, o importante é o mandatório, é saber Java. Ah, mas também é bom saber Python, saber JavaScript, o resto. O cara quer que você vai fazer tudo na empresa, primeiro que não, né? Não é bem por aí. Entenda as tecnologias periféricas, mas não com o mesmo empenho que as linguagens do framework. Ou seja,
quando eu falei no começo que é de não ter o domínio, você não precisa manjar de container, você não precisa, não vou dizer que até não precisa, tá? Saber usar o Docker, mas que você pelo menos saiba o que é. Aí depois você vai descendo a régua, uma hora ou outra você vai ter que fazer pelo menos um container. Então, aproveita, aprende o Docker e já começa a subir o seu banco de dados para você estudar, entendeu? Já começa a subir um ambientezinho para que você já fique munido daquele conhecimento e já tenha aquela experiência, porque tem, tipo, metodologias ágeis, você não vai conseguir provar, né? Se você nunca trabalhou. Mas se você sabe conversar, sabe o que é, isso já vai contar muito, muito, muito mesmo. Então, essa aqui é a estrutura de prioridade que eu tentei desenhar ontem e ficou calanhaca. O que que acontece? Isso daqui eu uso, tá? Então, por isso que eu recomendo. Então, o que que eu faço? Eu pego essa. Deixa eu mostrar se está na próxima. Mas eu vou falar por alto aqui, lá eu mostro, tá? Primário é o que você vai estudar mais, secundário você vai, mas você vai estar dando atenção. Por exemplo, se você estuda 3 coisas aqui, estuda 2 aqui. E isso daqui é uma coisa que você vai mais no sentido de ler. Ver um vídeo, fazer um artigozinho para você já ir provando que você sabe. Enfim, essa parte do periférico é para você já ir introduzindo em determinadas tecnologias, tá? Então, mão na massa. Eu peguei aqui para vocês uma vaga deixa eu ver qual que é essa vaga. Ó, buscamos profissional para integrar o time de desenvolvimento da Lenovo. Será responsável pelo desenvolvimento de soluções na área de diagnóstico e demais ferramentas para PCs, além de resolver os problemas encontrados. Só aqui, só aqui, hein? Ó a interpretação. Tá? Ele está procurando para fazer para o time de desenvolvedores, então você já vai ter que trabalhar em equipe. Então você já aproveita para mostrar que você tem esse perfil de trabalhar em equipe. Será responsável pelo desenvolvimento de soluções, óbvio, desenvolvedor, o que eu falei, resolver problemas, na área de diagnóstico e demais ferramentas para PC. Pronto. Já dá para ir munido de algum conhecimento. Estuda, vá sabendo, vá já com a bala na agulha. Agora, quanto aos requisitos técnicos mandatórios front-end, JavaScript, HTML, CSS. Eu falei para vocês ontem que HTML e CSS não é linguagem de programação, mas é uma tecnologia que você vai pegar essas 3 aqui, você pode pegar as 3 e colocar no seu funilzinho. Aqui eu pus como principal o JavaScript e puxei o HTML e CSS por causa que eu estava fazendo mais visado para a linguagem de programação. Então, o que você faz? Você coloca aqui na parte de cima, tá? Agora a parte secundária, frameworks. Qual frameworks que a gente tem aqui? Requisitos mandatórios, intermediários. O cara aqui já até te ajudou a jogar lá na pirâmide. Desejáveis. Mandatório é que você tem que saber. Agora, desejável. Java, sacanagem, né? O cara é júnior, o cara vai ter que trabalhar com JavaScript, o cara já quer que o cara saiba Java, Spring Boot, Angular, Linux. É judiação, né? Então, o que você vai pegar aqui? Você vai pegar o framework. Qual que é o framework JavaScript que é o mandatório? Angular. Legal? Pegou. Periféricos. Aí o resto. Java, Spring Boot, Linux, Container, desenvolvimento ágil, ciclo de vida da engenharia, Git e testes unitários. Quando eu fiz isso aqui, eu não raciocinei muito, mas eu colocaria o Git e os testes unitários aqui no secundário, tá? Assim, gente, eu estou dando essas dicas, eu estou procurando fazer essa mentoria para vocês começarem, mas de acordo que vocês já vão começando como que eu vou dizer, a evolução de vocês, vocês vão percebendo qual metodologia que é melhor para vocês. Então, eu vou sempre bater na tecla das semanas Dev Júnior, é que você, com uma metodologia no início, você consegue fazer mais. O que eu procuro dar para vocês, o que eu sempre avisei aqui, que eu ia mostrar as barreiras e os atalhos. Isso é um atalho que você, se você levar em consideração, você vai ter mais sucesso. Então, pega o quadro Kanban, igual eu falei para vocês,
coloca o que vocês estão fazendo, porque é muito importante vocês saberem a evolução de vocês. Por quê? Primeiro, para saber o que falta, o que você domina, o que precisa ser revisado, e segundo, para que você é como se você estivesse presenteando, você está se reconhecendo, e aí você começa a perceber, poxa, olha só, hein, eu comecei semana passada, e olha, para você ver, já sei comandos básicos, eu já sei fazer algumas interações, eu já fiz uma paginazinha, você vai vendo suas evoluções, você já vai derrubando o síndrome do impostor, tá? Aqui, para que Java? Porque às vezes o cara está numa empresa ali, ele está precisando para um projeto que é JavaScript, mas ele também tem algum legado em Java. Então, se você tiver esse conhecimento, vai ser legal para ele. Mas nada impede de numa entrevista você falar, meu, eu gosto não, eu dedico, eu tenho dedicado ao JavaScript e mostra o seu poder, porque se você tiver aquela garra, você aprendeu JavaScript, para você aprender o Java, aprender o Spring Boot também, aqui que já é do Java, meu, vai ser fácil. Então, você pega o container, começa a estudar, por exemplo, o Git, testes unitários, que tem sido muito cobrado, e a parte de o Git, testes unitários e containers, vocês já vão estar bem munidos mesmo, tá? Com grandes oportunidades. Aí, isso aqui é a contribuição do nosso querido Maicon, que me passou. Eu falei, não, então vou mostrar lá para o pessoal, que são testes técnicos de empresa, tá? Depois eu vou passar para vocês essa URL aí, os dois para vocês darem uma olhada, tá? Vocês vão ver, a maioria das coisas estão em inglês. O inglês, ele é primordial? Depende do que é primordial. Eu não acredito que você vai perder a vaga por isso, até porque a vaga, quando pede inglês, o cara vai pedir a proficiência. Mas você encontra muito material, você encontra, por exemplo, no Stack Overflow em inglês, meu, é difícil você não achar uma solução para algum problema, né? Então, é muito importante vocês aí, pelo menos, o inglês no técnico. Aí eu vou passar para vocês esses dois repositórios, aí vocês dão uma olhada, é legal para vocês já ir mais ou menos tendo uma noção do que pode ser cobrado aí num teste técnico das empresas. Agora, uma parte muito interessante. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Acho que o GCL não sabe que a câmera. GCL, estou falando aí que a tua câmera tá ligada, cara. Pô, desculpa aí, cara. Não tem problema não, GCL. Pelo amor de Deus, eu tava falando pro pessoal aí que abre câmera, que abre. É que o pessoal comentou aqui no chat. Que engraçado. É que eu tava indo para um lado e pro outro e não tava nem ligado que a câmera tava ligada mesmo. Foi mal. Desencana, desencana. Quiser abrir aí, ó, eu faço aqui no Zoom, é um ambiente seguro, não tem zoação, nada, pode ficar à vontade. Isso é verdade, participei de uma entrevista e o que me foi... Ah, tá, isso aqui eu já li, né? Com certeza. Eu vou falar disso agora, da parte soft skill também. Ah, tá, o Álvaro passou Ah, porra, é o que eu passei aqui, cara, que você já colocou aqui? Caramba, o cara é ligeiro mesmo, hein? Já mandou para vocês aqui, ó. Mas eu mando lá também, tá? Não preocupa, não. Gente, existe filtro no GitHub. Coloquem nas descrições da linguagem que usa. Cara, isso aí. Isso mesmo. Os recruiters usam para achar... Sim. Mais uma importância, né, o Francisco, em se ter um repositório no GitHub, né? Nem se fala. Tem muita empresa que olha lá. Isso é verdade. Sinais de que foi boa a entrevista. Olha que legal. Você vai lá, faz a entrevista, e aí? Será que eu fui legal? Será que eu não fui bem? Eu até coloquei aqui no final, esses sinais não são regras, tá? Mas são percepções, vamos dizer assim. Por exemplo, o recrutador, ele te perguntou coisas assim mais profundas, mais difíceis, você tem que levar isso em consideração, tá? O tempo de entrevista demorou, você percebeu que foi prolongado pela conversa, pelas perguntas, isso daí você tem que começar a sentir esse interesse, entendeu? Mas essa parte aqui, ó, que é além do sentimento, é você
no final, o recrutador virar para você e falar assim, então, os próximos passos são, tá? Isso daí é um bom sinal de que você foi bem. Porque se chegou no final, ele, não, beleza, a gente te procura, tal, você vai sentir, assim, uma facada. Claro, se ele não te falar, você pode perguntar, e aí, senhor recrutador, como que são as próximas, né? Próxima fase? Aí ele vai virar para você e, enfim, ele vai, você vê que ele está enrolando, ou se ele falar, poxa, é mesmo, eu esqueci, isso aí vai da percepção. Agora, essa parte aqui é interessante, que inclusive o André comentou, numa entrevista técnica já é mais fácil de você saber como que foi a sua desenvoltura, né? Porque você começa a conversar, igual o André falou aqui, ó, ele ficou muito nas soft skills e pelo feedback dele gostou, e agora estou aguardando a parte com o psicólogo. Então, ele, de certa forma, ele já foi meio direcionado, entendeu? Então ele sabe essa parte. Eu não sei como que foi, se ele falou, não, você já vai para psicólogo, ou se. Mas enfim, deu a entender que você consegue. Porque você está falando com o cara que é técnico, que está conversando a sua língua, você vai ter uma percepção se ele gostou, se ele está gostando, ou enfim, né? Qual está sendo ali o flow do negócio, como está sendo o entrosamento. E esses sinais não são regras, não é cravado em pedra, entendeu? Então, são percepções, né? São percepções que vocês vão adquirindo, principalmente se vocês fizerem algumas entrevistas. Aí você vai, anota, faz como se fosse um diário, se prepara, você vai ver quais perguntas que são mais feitas, você vai mais preparado. No final, não tem como dar certo. É que você não pode desanimar, né? Eu vou passar para vocês uma atividade, tá? Essa atividade é interessante vocês fazerem, porque vai ajudar aí muito, que é pesquisar o maior número de vagas possíveis, condizente com a vaga que deseja. Eu dei um exemplo JavaScript. Obviamente que você vai pesquisar vagas JavaScript Júnior, ou para o desenvolvedor JavaScript, dá uma olhada lá no LinkedIn. Segmentar em principal, secundário e periféricos, ou seja, vocês vão usar aquela pirâmide, vocês vão colocar o que é principal, o que é secundário, o que é periférico e vão estudar conforme a classificação que vocês fizeram, tá? Então eu mostrei ali, tá bem interessante. Eu posso, na hora que eu exportar aqui para vocês, eu vou colocar a estrutura, eu vou colocar o analisando uma vaga, testes aqui, e vou colocar as atividades. Focar os estudos praticando na ordem, primário e secundário. Primário e secundário é mão na massa, jogando ali no seu repositório, criando GIF, como eu já disse, e colocando no LinkedIn, colocando no README do seu repositório, aproveitando nesse momento que você está estudando, que você está criando a tua experiência, provar. Isso também não adianta você ficar só para você, né? Estudar e, se possível, escrever pequenos artigos ou posts sobre os periféricos. Exemplo, tá? Você começou agora, não tem por que você começar a querer montar lá seu pipeline de DevOps, tá? Então, ontem a gente falou de CI, CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, que você não vai dar conta, você não vai focar. Você vai ficar meia boca em cada coisa. Então, leia sobre, escreva alguma coisinha, algumas linhas em posts, porque você vai ter que ler para escrever, você vai aprender, você vai provar, e você só vai ter a ganhar. E na hora que você já estiver preparado para subir aquela atividade para o intermediário ou para o primário, você já vai estar pelo menos sabendo o conceito, tá? Porque numa entrevista, por mais que você não tenha trabalhado, mas se você sabe do conceito, você sabe das opções, você mostrar isso para o recrutador, isso conta muito, tá? Então, faz isso, pensem nisso, eu vou mandar, façam essa atividade, pensem que o trabalho, a carreira de vocês, que
que vai estar em jogo. Como eu vou sempre dizendo para vocês, meu papel é de mentor, meu papel é mostrar para vocês, ó, eu já fiz isso, isso e isso, dá certo, e é o que eu espero que você faça também e tire as suas conclusões, né? Eu coloquei poucas coisas aqui de soft skills e hard skills, porque eu já falei muito disso daqui para trás. Então, como eu já introduzi, eu já mostrei para vocês na prática, agora aqui eu coloquei só a definição para vocês é, ligar uma coisa com a outra. Por exemplo, a gente estava falando lá atrás de mentir, estava falando de ser demitido, saber ressignificar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o que é isso daqui dentro do hard skill e de soft skills, tá? Hard skills, cara, é técnico, conhecimento técnico. Então, tá aqui, ó, capacidades técnicas. Tem até um cérebro aqui que mostra o lado esquerdo, que é o hard skills, e o soft skills, que é do lado direito. Então, por exemplo, hard skills. Capacidades técnicas, quais? Codificação, configuração DevOps ou DevSecOps, né? Que hoje o SEC de segurança está fazendo assim, uma parte muito grande no DevOps, no DevSecOps. Ambiente de desenvolvimento, certificados, certificações, testes unitários, testes integrados. Para quem não sabe, testes unitários são testes ali, pequenos testes que você faz nas funcionalidades que você está criando, e o integrado é aquele teste que é feito de cabo a rabo. Então, você numa esteira DevOps, na parte de integração contínua, ele já vai rodar automaticamente esses testes, né? E cursos, bootcamps, ele é tangível, tá? Ele é tangível, então, de certa forma, você consegue metrificar aquilo. Então, isso é o hard skills. Já os soft skills são as habilidades pessoais. É a parte emocional, que eu bati muito na tecla. É a convivência, a parte de convivência diária com outras pessoas. Gente, isso é fundamental. Esse dia para trás eu até entrei numa discussão lá no Facebook, que o cara estava perguntando num grupo de programador, ele perguntando qual área de TI que ele poderia estar adentrando, trabalhando, que ele não precisasse de conversar com ninguém. Aí é complicado, né? Hoje em dia, então, nem se fala. Resiliência, então eu separei, eu listei sublinhei, né? As soft skills que eu julgo serem mais importantes para um dev. Não que eu julgue, tá? Eu posso até às vezes ter falado assim, mas são soft skills que sim, que fazem a diferença, porque eu vejo isso onde eu trabalho, tá? Então eu percebo, eu sei que nas entrevistas isso é cobrado. Foca nessas, claro que você não vai deixar as demais. Óbvio que o espírito de equipe não está como sublinhado, mas a comunicação tem bastante relação, né? Liderança, soft skills, ética, empatia, flexibilidade, gestão do tempo e autoconfiança é muito importante para um dev, porque você vai ter que saber lidar principalmente com prazo, né? Ontem perguntaram sobre essa parte de prazo, de tamanho de projeto. Então, você saber lidar com isso é muito importante. Até eu queria falar uma coisa aqui, voltando um pouco, vocês me perdoem, que eu acabei esquecendo, é quanto a testes práticos que eles enviam, tá? Se vocês pegarem para fazer um e perceberem que vocês vão estourar o tempo, que agora que eu li da gestão de tempo, eu lembrei, entre em contato com o recrutador, conversa com ele, explica para ele a situação que você está passando, a dificuldade. Se tiver dúvida, já questiona. Se for atrasar, comunica. Claro que você não vai atrasar um ano, né? Mas se você for atrasar uma semana, alguns dias, conversa com ele, porque tudo isso daí é passado numa empresa. Prazos, muitas vezes você não consegue fazer uma feature no prazo, alguma coisa, então isso é muito interessante, tá? E como a hard skill ela é tangível, o soft skills ela é intangível. Não tem como você medir o emocional ali, né? Claro que você sabe que o emocional tá abalado ou não, mas não é uma coisa ali, ó, palpável, tangível, né? Então, aqui ele representa bem
as definições do soft e do hard skills que eu venho falando desde lá de trás. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, ó. Obrigado, Francisco. Ah, pô, peraí. Ó, tem bastante coisa. Eu gosto quando tá assim. E você... Nossa, tem mensagem mais aqui. Peraí. Acho que tá assim, uma pergunta, na verdade, usam direto mesmo. O que vocês acham daquele programa Star Hard? Programa de mesas. Tinha parar. Eu não conheço, viu? Gisele, procura comentar de quem participou para saber a índole da empresa e do quanto realmente ajudou as pessoas. Isso vale, e para esses bootcamp, li que é muito importante conhecer a empresa para nós. Sim, com certeza. Conhecer para você saber falar dela e conhecer justamente para essa parte aí das expectativas. E você também saber avaliar ali o recrutador, que se for o recrutador do, você vê que ele, a empresa está exigindo umas coisas, enfim, dependendo da situação, cara, pula fora. Falando em resultado do programinha é válido ou geralmente não é meio disso pertence? Cara, o Vinícius, quanto falando em um repositório, um programinha feito durante um curso é válido ou geralmente não é bem visto por não ter sido feito exclusivamente por nós? É válido, na minha opinião, tá? Querendo ou não, você que fez, você que digitou, só que eu mencionei isso ontem. Você está lá no Bootcamp, você aprendeu a fazer um front-end, legal. Aí, um outro cara, porque o Bootcamp outra pessoa fez, aí tá vocês dois lá na entrevista. E o que você fez de diferente? Isso que é o importante. Por exemplo, você fez uma aplicaçãozinha lá e essa aplicação não tem uma tela de login. Um exemplo que eu vou dar, tá? Teve um NLW aí, um Next Level Week, da Rocket City, que eu gosto de participar, né? Eu fiz uma aplicação que era um Pomodoro, que é um contador de 25 minutos, e ao final daquele contador ele te dava uma atividade para você fazer, alongar o corpo, etc. Você fazia atividade, colocava como concluído e você ganhava XP. Eu fiz. Não sei se vocês fizeram. Eu, você e ele fizemos a mesma coisa. Mas, por exemplo, se você fez um diferencial que eu não fiz, que não era responsivo. Se você fez, se tornou responsivo, entendeu? Porque muitas vezes numa empresa você vai pegar sistema para dar manutenção que não é seu. Ainda mais como júnior, você não vai mesmo codificar nada do zero, criar um sistema do zero. Então, você vai trabalhar em cima do que os outros fizeram. Outro exemplo, você pegou lá o repositório, no seu repositório, o sisteminha que você fez na Bootcamp, mas você documentou, criou um README, você fez testes unitários que não tinham, você deixou responsivo, que ele não era, você implementou uma página de login, porque nesse que eu fiz, eu não fiz nada que melhorasse, então não tem um ranking, não tem nada, você consegue, em cima do que foi feito no Bootcamp, mostrar seu valor, cara. Entendeu? Tem que pensar assim, tem que ser bem estrategista. Obrigado, Francisco, mas ainda está aguardando a realocação. Tive um primeiro contato com a gestora, contrato para vaga júnior. Cara, eu gosto de Java para dedéu, viu? Ela falou mais da dificuldade dela com o home office do que da vaga. Pô, só que engraçado. Mas pelo menos você deu atenção para ela, né, cara? Isso daí já é um ponto, né? Se você vai mal educado com ela, aí piora tudo. E focou muito em perguntar sobre mim e quase nada técnico. Cara, às vezes essa parte aí é mais da parte soft skills, é que eu te falei. Programar, muita gente pode ser que programa, mas tem gente que não tem perfil para a empresa. Para ter certeza que não foi em vão esse questionamento dela, tá? Se você passar por uma próxima fase técnica, vão ser outros 500. Eu converso com a galera de RH e já sei o que rolou na vida dela para ela ter tal atitude. Cada área tem seus ganhos, claro, né? Procura não se importar. Somos humanos, né, cara? A gente tem que ter empatia pelas pessoas, que é outro soft skill bacana. Sim, Vinícius, quem copia é melhor do que não fazer nada. Fato. Mas o maior sucesso é que... Isso aí, falou tudo, isso mesmo. E aí o que eu comentei ali em cima. Peguei isso de um mentor no YouTube. Bom, eu não tinha lido, hein, cara? Agora você pode falar que pegou de um no YouTube e eu agora.
É verdade que a maioria dos testes das empresas são crude? Depende, viu, cara? Tem muito teste. Depois dá uma olhada no que eu vou passar lá e no link que o amigo passou. Tem muita coisa de estrutura de dados, tá? Então tem muito problema que os caras imputam no código para você resolver. Nem sempre é crude. É verdade que a maioria dos testes das empresas são crudes, tá? Já falei. Ah, o nosso querido Francisco passou aí mais um YouTube e não entende por que. Sim. No caso de adicionar uma feature nova em cima de um projeto de curso e bootcamp, acho que seria. É isso aí, Vinícius, isso mesmo. Cara, é porque é assim, os caras querem ver teu diferencial. Vamos supor que todos nós aqui vamos lá fazer uma entrevista, tá? Todos nós somos pessoas legais, educadas, queremos resolver problemas, etc. A gente passa e vai para um tech, chega lá, todo mundo fez o bootcamp que eu fiz, todo mundo tem lá o Move, que era o aplicativo lá, a aplicação de Pomodoro. Como que ele vai avaliar, gente? Não vai ser no palitinho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar, pô, o Vinícius ali, ele fez um rank, cara, olha só. Ou então, poxa, o Vinícius fez um rank, fez uma parte que o cara tem que autenticar. Então, é óbvio que você vai fazer um diferencial. Então, cara, tá certo, é isso mesmo. Vocês estão indo no caminho certo. Procurar fazer um diferencial, procurar deixar a documentação bacana, dar um tapa, né? Não deixar sujeira no código, deixar gente, identação, pelo amor de Deus, pelo menos identação, deixa um código bonito, identado, um código saudável, que o cara vai ler e vai entender, nomes de variáveis legais que falam, não vai pôr var A ou então let A, meu, coloca um nome ali, né, para o pessoal pelo menos entender. É isso aí, vamos trabalhar em cima do estudo que a gente está tendo, criar experiência em cima do que está estudando, que isso daí só tem a ganhar, eu tenho certeza que com esse pensamento aí, com essas coisas que eu mostrei, vocês com certeza vão aí, mesmo que recebam um ou outro não, isso é normal, eu tenho certeza que vocês vão me procurar e falar que deu tudo certo, cara. E para finalizar aí, para a gente não demorar muito, porque como sempre eu prometo fazer uma live em 1 hora mais ou menos, o próximo encontro, que é amanhã, né, dia 5 de agosto, nós vamos falar sobre network de sucesso. Isso é muito, muito, muito importante. Pelo amor de Deus, sacanagem. Entendeu? Então, amanhã a gente vai falar sobre network de sucesso. Eu queria pedir encarecidamente, se vocês que estão aqui ainda não responderam a pergunta rápida, a pesquisa rápida que eu passei, se não tem, me procura, tá na descrição do grupo lá do WhatsApp. Por favor, é muito importante porque me ajuda a criar conteúdo, me ajuda a trazer novidades para vocês, me ajuda a trabalhar com o que realmente vocês estão precisando, tá? Então, por favor, se puder, responda lá para a gente. Outra coisa que eu quero pedir é que vocês deem uma olhada no e-mail de vocês, tá? Se vocês não usam e-mail, mesmo assim, dá uma olhada para mim na caixa de spam, porque pode ser que vocês estejam recebendo e não abrindo, e aí começa a cair o e-mail na caixa de spam. É só ir lá ou me adiciona o meu contato ou coloca como não spam. Por que eu estou pedindo isso para vocês? Porque isso daí atrapalha os e-mails que eu mando, por exemplo, que aí começa o meu domínio a ser barrado, né? Então eu peço, por favor, que vocês, quanto mais gente puder colocar como não spam, vai me dar uma força. E, por último, 8/8, domingo, a gente vai ter aí uma última aula, uma masterclass, que eu espero que cada um de vocês participem com a gente aí. Vocês estão firmes aí até o final, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Pessoal, eu estou olhando para o lado, por causa que eu passei para outro monitor aqui, né, a câmerazinha. Deixa eu interromper o compartilhamento. Beleza. Hoje não tem mais ninguém aqui com a câmera aberta. Só o Xeziel, que por engano, abriu. Pessoal, brigadão aí de coração. Agradeço mesmo aí a participação de vocês aí, quem tem acompanhado, todos que têm me assistido aí, têm ficado até o final, têm feito pergunta, me ajudado, né, com os comentários, com as dúvidas.
É muito legal. Essa semana Dev Júnior está sendo dentro da minha expectativa, né? Nossa primeira semana, com certeza teremos mais. Eu agradeço muito de coração, porque é vocês que me ajudam aqui, que me motivam para criar esse conteúdo, me motivam a reunir aqui com vocês, tá? Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp, no privado, porque eu vou liberar o grupo só no final, né? Para fazer um network. Quem quiser me procurar nas redes sociais, LinkedIn, quiser me perguntar alguma coisa lá, tem pessoal aqui que conversa comigo, ou Facebook, Instagram, fiquem à vontade que eu estou à disposição de vocês, hein? Eu que te agradeço pela indicação do LinkedIn. Cara, muito obrigado, hein, Josias? Maravilha, maravilha. Agradeça lá quem te indicou, cara, porque vale ouro, tá? Agradeço de coração, pessoal. Até amanhã, hein? Aquele abraço.